A pandemia provocada pelo coronavírus, a Covid-19, resultou em uma crise de saúde no mundo todo. A desigualdade foi a maior aliada do vírus, pois o isolamento social, a higienização e os cuidados de prevenção, como o uso de máscaras e luvas, foram adotados pela OMS como principal forma de combate ao vírus. Países líderes em desigualdade se tornaram os principais epicentros da doença, e o Brasil é um deles. Desde o dia 26 de fevereiro, quando o primeiro caso de Covid foi confirmado em São Paulo, a curva de contágio e morte pela doença está em ascensão. O governo de São Paulo declarou a necessidade de isolamento social, mas até então não existia um plano para manter as pessoas em casa. Com medo de perder a renda, a classe B e C ainda resistiram ao isolamento, mas leis decretaram o fechamento de vários comércios, restando apenas os serviços essenciais, como mercados e farmácias, padarias e serviços de saúde. Mas essa não é a realidade da maior parte do Brasil. A população mais pobre não possui renda para se manter em casa sem. Em São Paulo, houve um aumento na contratação de motoboys para os serviços de entregas. A maioria desses vem das periferias. A precarização desse serviço de entrega está ganhando espaços nas redes, pois a baixa remuneração diante do risco mostra a real necessidade desse grupo em não passar fome durante a pandemia. Isso fica mais evidente quando vemos que boa parte dos trabalhadores das periferias não param de se locomover para trabalhar. Sem recursos financeiros, sem emprego e com alta probabilidade de contágio, a periferia brasileira põe em risco qualquer plano do governo em sanar a crise econômica que a crise de saúde provocará. Como forma de sanar a falta de emprego e renda durante a pandemia, o governo federal criou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é dividido em parcelas de R$ 600 reais ou de R$ 1.200 no caso de mães solteiras. O trabalhador autônomo deve fazer o cadastro através do aplicativo da Caixa Econômica. O auxílio disponibilizado pelo governo é uma terrível catástrofe. Não chega para quem mais precisa e ainda dá margem para a fraude, mostrando o total despreparo do governo para lidar com a sua população. Agora vamos parar para pensar. O que será do cenário do pós-pandemia? As grandes periferias perderam o poder de consumo, provocando uma baixa para os setores varejistas e atacados, impactando as indústrias e os empregos. Com grande oferta de trabalhadores disponíveis, o salário será reduzido para atender às demandas por novas vagas. Desemprego, baixa remuneração, instabilidade de consumo e renda. O que o governo deve fazer então? Ele precisa criar um colchão para os setores auxiliarem na retomada econômica. O Banco Central precisa aumentar sua dívida interna e a chegar pelo menos a 100% do PIB. Terá como investir na sua própria capacidade, fazer um investimento nos seus estudos para colher isso lá na frente. O aumento de renda precisa ser significativo se quisermos controlar a inflação que virá com isso. Quem sabe dessa forma a longo prazo, a redução de desigualdade se tornará real.